É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui unidos em Cristo, neste sábado pela manhã. Se puder ajudar aqui no retorno. Muito bem, queridos. Jesus disse que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio deles. E como é bom no primeiro sábado deste ano, nós estarmos na presença de Cristo e na presença uns dos outros. A gente precisa, de fato, desenvolver essa visão bilateral do sábado. O sábado é um dia para eu amar a Deus, mas também para eu amar o meu irmão. E você não só deve sentir amor, você deve transmitir. E não espere primeiro sentir para transmitir. Comece a transmitir que você vai sentir. Amém? Porque acima de tudo o amor é uma escolha, é um princípio, é uma decisão. E em Cristo nós tomamos a decisão incondicional de nos amarmos uns aos outros. Então, nesse momento, relembre como foi bom você ver o brilho nos olhos de um irmão que te abraçou e te beijou quando você chegou aqui. É uma satisfação que não tem dinheiro que pague. Vocês concordam com isso? É ou não é? Então, queridos, nesse momento, pelo menos 3 abraços de urso. E como é que é o abraço de urso? Você levanta a mão, o braço esquerdo, a outra pessoa levanta o braço esquerdo. Aí, meu irmão, o abraço é muito mais aconchegante. Então, por gentileza, igreja, sinta-se à vontade, vá ao encontro de alguém, dê um abraço, pode ficar em pé. E vamos, nesse momento, expressar nossa alegria por estarmos aqui juntos. Muito bem. Esta é a igreja. Este é o povo de Deus. A igreja do Iguatemi é uma igreja amorosa e fascinada por Cristo. Desde a primeira vez que eu estive aqui, eu fiquei encantado e impressionado com vocês. Vocês são muito queridos, muito amáveis, muito simpáticos, muito calorosos. E Deus seja louvado por isso, porque o fluir do Espírito Santo nos move a expressar amor uns pelos outros. E o amor resume o Evangelho e consegue expressar quem é Deus. Amém? Queridos, 2014 deve ser o ano de uma ligação vital com Deus. Eu não posso aceitar a possibilidade de que 2013 se repita em 2014. Eu entendo que nada é tão bom que não possa melhorar. Então, uma vez que de repente 2013 foi um bom ano, pode ser melhor 2014 com Cristo. Graficamente falando, com Jesus as coisas sempre vão num acrescente. Esta é a proposta, um crescimento espiritual. E é interessante que nós atentemos
para a importância vital do nosso crescimento espiritual. Santidade é amar. Santo que não ama, não é santo. Santificar o sábado é amar a Deus e o próximo no sábado. E queridos, em 2014, leia junto comigo, por favor. Deixe a Bíblia o quê? E guiar os seus passos. Vamos fazer isso? Você tem essa predisposição interior, entende que precisa deixar que a Bíblia, que é a expressão do pensamento de Deus, ela oriente a sua mente, encha o seu coração e guie os seus passos. Você pode imaginar em 2014, sendo um homem guiado pelo Espírito e pela Palavra, uma mulher de Deus guiada pelo Espírito e pela Palavra, e não mais pelos seus próprios sentimentos ou emoções negativas, dando uma guinada de 180 graus em seu comportamento como resultado da transformação do seu caráter à semelhança de Cristo. Uma mente que pensa biblicamente em um mundo pós-moderno, onde impera o relativismo, e você tem crenças e valores absolutos, a ponto de, em determinadas circunstâncias, estar na contramão de Deus, do mundo, mas está na mão de Deus. Isso é extraordinário. Então, por favor, fala para a pessoa que está do seu lado. Deixe a Bíblia orientar a sua mente, encher o seu coração e guiar os seus passos. Gente, foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Daniel permitiu, no Império Babilônico, a primeira hegemonia mundial, onde imperava o politeísmo, a descrença do Deus vivo, e lá estava Daniel. Daniel, diferente de todos os outros, de toda a linhagem profética do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, Daniel, ele tinha um trabalho secular como vocês têm. Ele não era um sacerdote, ele não era um profeta de tempo integral. Por isso ainda hoje os judeus questionam a questão profética de Daniel. Mas Daniel, mesmo num trabalho secular, envolvido com as finanças do maior império do mundo, Daniel, ele deixou que a sua mente fosse orientada pela Bíblia. Deixou que o seu coração fosse preenchido pelas orientações da palavra de Deus. Mais do que isso, os passos de Daniel foram guiados pela profecia. A Bíblia nos diz em Daniel 6,10 que ele orava 3 vezes ao dia. Eram os momentos marcados com Deus. Daniel tinha em sua agenda momentos de oração marcados com Deus. Eram momentos formais, mas ele também tinha os momentos informais, quando ele sempre dava tiros de oração através dos seus pensamentos, que eram elevados ao trono do Altíssimo. Será que de repente nesse ano de 2014 não seria interessante você ter em sua agenda momentos de oração marcados com Deus, onde você não está para ninguém a não ser para Ele? Daniel tinha uma ligação vital com Deus, tinha ou não tinha? A ponto de correr risco de morte, e ele preferiu orar e morrer do que deixar de orar e viver. Interessante isso. Para ele, a conexão com Deus era a verdadeira vida. E nós precisamos ter essa compreensão pela graça de Deus e atuação do seu Espírito em nossa mente, a ponto de pensarmos assim, de termos uma ligação vital com Deus nesse ano de 2014. Que Deus nos ajude, amém?
Queridos, esse pensamento aqui nos diz o seguinte, 3 coisas importantes. Estude a Bíblia para ser o quê? Sábio. Creia na mesma para ser salvo. Siga os seus princípios de vida para ser santo. Sabedoria, salvação e santidade em 2014. O que é que você quer mais? Me diz o que é que você quer mais. Então, por favor, estude a Bíblia. Leia a Bíblia mais do que nunca. E eu quero convidá-lo nesse momento a ficar em pé. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. E vamos fazer nossa declaração de fé e de amor à palavra. Erga a sua Bíblia e diga: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo para receber a santa, incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Queridos, creia. Por favor, você quer alguma coisa mais do que isso? Do que sabedoria, salvação e santidade em 2014? E isto você vai obter através da palavra de Deus que está em tuas mãos. Nós vamos ver aqui algumas declarações proféticas a respeito disto. Então, por favor, 2014 melhor do que 2013 pela atuação do Espírito Santo e pela interiorização da palavra na nossa vida, em nossa família. Se de repente você tinha lido livros sobre a Bíblia, menos a Bíblia, por favor, que este livro assuma prioridade em sua vida. Agora, por favor, primeiro vamos saber como nós estamos em relação a este livro. Como nós estamos? Conta-se que, em certa ocasião, um especialista em ilustrações encontrava-se sentado em um banco de um lindo jardim. E ele observou algo interessante. Uma borboleta que vinha em direção às flores e ali, de forma muito superficial, pousava numa flor, pousava em outra e retirou-se. Depois de alguns instantes, chegou um estudante de biologia com um microscópio, com o seu iPad, analisando ali as plantas e fazendo anotações, e passou algum tempo mais do que, logicamente, a borboleta. Quando ele saiu, logo chegou uma abelha, e a abelha ia nas mesmas flores, e dali então ela extraía o néctar que lhe daria condições de produzir algo extraordinário como mel. Que tipo de estudante da Bíblia somos nós? Somos do tipo borboleta, que nervosamente vem e pousa na Bíblia e já sai rapidinho, que tem um contato superficial com a palavra? Esse é o estudante borboleta. Se de repente você está chegando a essa conclusão, não se turbe o vosso coração. 2014 é o ano da guinada, no poder do Espírito Santo, amém? De repente você é como o estudante de biologia. Biólogo ali estava analisando as flores, os tipos diferentes e etc., fazendo anotações. Pouco ficou em seu coração
Tudo que ele conseguiu estava em suas anotações. Era um contato bem teórico, onde não havia um envolvimento também emocional, muito mais apenas racional. Então, há pessoas que leem a Bíblia apenas de forma racional, de maneira intelectual e às vezes apenas para buscar erros na Bíblia, fazer críticas. Queridos, as pessoas não rejeitam a Bíblia porque ela se contradiz. As pessoas rejeitam a Bíblia porque ela contradiz a vida deles, ou a vida delas. Essa que é a grande verdade. Este livro jamais poderia ter sido escrito por um homem. Nenhum homem conseguiria escrever esse livro com todos os seus princípios e todas as suas revelações. Mais ainda, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? E existe o estudante abelha, que é aquele que vem e extrai da Bíblia a cada dia o néctar espiritual para a sua fé, para a sua visão de mundo, para o seu coração. Que nós possamos atingir o nível da abelha, de extrairmos da palavra de Deus o néctar espiritual ao lê-la cada manhã, a cada dia. Amém? Pela sua graça, a gente pode fazer isso em 2014, sim ou não? Podemos ou não podemos? Podemos, é claro que nós podemos. Inclusive, para que você entenda a importância deste livro, na época que ainda não existia internet, Facebook, etc., nessa época o pessoal lia mais do que assistia. Já existia televisão, mas o pessoal lia mais do que assistia. Hoje nós estamos numa geração digital que assiste mais do que lê. Hoje nós estamos lendo pouco. E nesta época, o jornal decidiu fazer uma enquete com 100 pessoas de diferentes profissões, níveis culturais e também econômicos. E eles mandaram a seguinte pergunta: se você tivesse que passar 3 anos em um presídio e pudesse levar 3 livros, que livros você levaria? Por favor, coloque-os na sequência de importância. Quando eles receberam as respostas, 98%, alguns deles agnósticos e outros ateus, colocaram a Bíblia em primeiro lugar. Por que será? Veja o que a palavra nos diz, por favor, no livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 4. Bíblias abertas em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Esse texto é extraordinário. Romanos 15, versículo 4. Você deveria sublinhar esse texto em sua Bíblia. A palavra assim nos diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Em momentos difíceis, extremos, quando você está pensando em desistir, a Bíblia traz para o seu coração esperança. Mais do que isso, quando você está no vale das dúvidas, ou está sofrendo do DDD do diabo, dúvida, desespero e derrota, quando isso está acontecendo em tua vida, a palavra te traz esperança, consolação, força dos altos céus. Por isso o inimigo age de todas as formas para distrair a sua mente e ocupar o seu tempo. Hudson Taylor foi um grande missionário no século XIX na China. Hudson Taylor, durante 40 anos, leu a Bíblia 40 vezes. E ele tinha um propósito de sempre, 1 hora antes do nascer do sol, entrar na presença de Deus, em oração e meditação. E ele disse: não há coisa mais difícil na vida do que manter esta comunhão com Deus. O diabo sempre encontra pessoas e coisas e circunstâncias adversas para nos desviar da Bíblia.
Você crê nisto? Sim ou não? E às vezes são coisas autênticas, coisas de fato necessárias, mas que de repente nos desviam da palavra. E ele nos faz exatamente esta advertência. Por isso eu afirmei para vocês o seguinte: quando se trata de comunhão, a ligação com Deus é tão vital que não tem para ninguém. Você tem que de fato priorizar Deus de tal forma que não tenha para ninguém. Ele tem que ser a tua prioridade a partir da Bíblia. E aqui nós temos a seguinte declaração: o crente negligente na leitura da Bíblia também o será na sua vida cristã. É verdade ou não é verdade? Sim ou não? Quando você começa a negligenciar a palavra, você já está negligenciando o autor da palavra. E lembre-se, o autor da palavra é o autor da tua vida. É o autor da tua salvação. Não é um qualquer. Se você negligencia esse livro, é porque antes você já está negligenciando em teu coração a pessoa, o autor do livro. Agora, por favor, entendam uma coisa. Se eu estou sendo negligente, é porque Jesus não está me preenchendo. É porque, lamentavelmente, eu estou querendo outras pessoas que não é Jesus. Querendo outras coisas que não são do reino de Deus. Estou mais interessado nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. Estou falando nesta manhã para alguém que já entrou em 2014 nessa situação espiritual. Disse, pastor, logo no primeiro sábado que eu chego aqui na igreja, eu chego para ouvir o que o senhor está dizendo, mas por favor, entenda, você não pode continuar assim. Não pode. Não é plano de Deus, você não precisa ser ou estar assim. Pela graça, você pode dar uma guinada, sabe, de mãos dadas com Cristo em tua fé, em tua espiritualidade e ter vida plena em Jesus Cristo. Sabe, ter a alegria da salvação, a qual Davi nos faz referência no livro dos Salmos, no capítulo 51. Sim ou não? Isso pode não acontecer, queridos. Mais ainda, note, foi feito um questionário numa igreja que tinha 43 membros. Isso já faz um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E nessa ocasião, eles fizeram algumas perguntas, e dos 43, somente 2 acertaram todas as questões. Agora vejam as questões. Uma delas, 8 não sabiam a nacionalidade de Jesus. Qual é a mesma nacionalidade de Jesus? Jesus foi um tremendo judeu. Né? Mas 8 pessoas não sabiam, pensavam que Jesus era gaúcho. 18 afirmaram que a parábola do filho pródigo estava no Antigo Testamento. Não sei como não disseram no Alcorão. Mais ainda, 13 não sabiam quantos são os evangelhos. E falando nisso, quantos são mesmo os evangelhos? São 5. Tu és o 5º evangelho. Mais ainda, queridos, 17 não conseguiram mencionar o nome de um rei de Israel. Por favor, me diga o nome de um rei de Israel. Porque eu já sabia que você ia dizer esses 2 nomes. Porque eu já sabia. Mais ainda, 11 não sabiam o nome de um dos discípulos de Jesus, nem do Pedrão sabiam. Como pode? 8 afirmaram que Paulo foi convertido antes da ressurreição de Jesus, lá na Freeway. Não é brincadeira. Né? E 4 não responderam qual era o primeiro livro do Pentateuco. Qual é o primeiro livro do Pentateuco? Isso chama-se analfabetismo bíblico, que evidencia que essa turma estava lendo revista Veja, revista Tititi, revista Caras, mas não estava lendo a Bíblia. Será que de repente isso pode ter acontecido com a gente em 2013? Ter passado mais tempo na televisão, mais tempo... Gente, essa semana eu entrei no Facebook como nunca. Eu sou da idade da pedra. Mas essa semana eu entrei no Facebook como nunca e percebi que tem mais gente no Facebook do que na igreja.
E eu estou de olho em você. O fato, queridos, de vez em quando estou dando uma entrada, partir para uma parte de aconselhamento, mas é interessante que a gente comece a entender que a internet pode ser a árvore do conhecimento do bem e do mal plantada dentro de sua casa. Ninguém vai dizer, Nossa Senhora White? Ninguém vai dizer isso? Pode ser. E ela pode estar te desviando daquilo que deve ser prioridade em sua vida. Amém? Note. Eu quero fazer um pedido a vocês. Alguém aqui pode me apresentar, por favor, é um pedido, mas é um desafio. Alguém aqui pode me apresentar um livro melhor do que a Bíblia? São lançados cerca de 400 mil livros por ano no mundo. 400 mil livros por ano no mundo. Pegue todos os livros do mundo juntos, e eles não farão pela tua vida o que esse livro sozinho tem feito. Pelo menos na minha. Não existe livro melhor do que a Bíblia. Isso não merece um amém? Tão importante quanto estar presente é participar. A Bíblia é o melhor livro do mundo. Por isso, Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, viveu ali na fronteira do oeste, foi um autodidata, tornou-se advogado, considerado pelos estudiosos entre os 3 melhores presidentes em toda a história dos Estados Unidos. Em sua gestão durante os anos 1861 a 1865, quando ele foi assassinado, nesse período, Abraham Lincoln, ele conseguiu promover a união e levar o nível da economia dos Estados Unidos e a abolição dos escravos, considerado entre os 3 melhores presidentes, junto com Franklin Roosevelt, por favor, meu xará. Abraham Lincoln disse o que, queridos? Vamos ver juntos? Eu sou homem de um só livro. Este é o que? A Bíblia. Você pode ser assim. Você pode ser um jovem de um só livro, mesmo estudando na faculdade ou para fazer vestibular ou concurso público, desde quando este livro seja de fato a tua prioridade. Você pode ser um jovem de um livro só. Você pode ser um homem de um livro só, uma mulher de um livro só, independente da tua profissão. Quando este livro, de fato, ele se torna um livro de cabeceira. Quando, pela manhã, você ler a Bíblia e deixa a Bíblia aberta na sua cama, e quando retorna à noite, a Bíblia está aberta e te motiva a lê-la. Por favor, mantenha a Bíblia aberta. Mantenha a Bíblia ao seu alcance. As pessoas que entrarem no teu quarto saberão que você esteve com Deus. Se você fizer uma coisa 35 a 40 vezes, ela se tornará um hábito. Desenvolva o hábito de ler a Bíblia, ainda que não sejam os 3 capítulos, mas que seja um capítulo. E você pode ler um capítulo em 3 partes. A proposta bíblica não é que você leia apenas a Bíblia pela manhã, mas que você a leia em alguns momentos durante o dia. Contato maior com a palavra. Queridos, que no silêncio da tua alma, você esteja assim desenvolvendo o propósito sublime de, nesse ano de 2014, priorizar a palavra em tua vida, priorizar a Bíblia em tua vida, ler mais a palavra de Deus. Amém? Então veja o que ele nos disse: eu sou homem de um só livro. Este é o que? A Bíblia. Segunda coisa, eu quero te lembrar uma coisa. Eu quero te lembrar que quando você lê a Bíblia, aqui está um livro que lê a sua vida. Vocês concordam com isso? Veja então o que este alemão, considerado o maior escritor da Alemanha, que exerceu influência em toda a literatura mundial, ele disse o seguinte: tenho lido muitos livros sagrados, mas este livro, referindo-se à Bíblia, o quê? Este livro me lê. Você concorda com ele? A Bíblia lê ou não lê a nossa vida? Talvez por isso a gente não aprecie tanto lê-la. Vocês concordam com isso?
Então eu quero te lembrar desse fato. E mais ainda, eu quero sugerir exatamente o que o general Douglas MacArthur falou. Por mais cansado que esteja, não me deito sem primeiro ler um trecho deste livro, a Bíblia. Esse homem recebeu uma condecoração que na história do exército militar americano somente 5 receberam. Um herói não só na Primeira, mas também na Segunda Guerra Mundial. Foi ele quem cercou o Japão e recebeu a rendição do Japão depois do lançamento das bombas atômicas. Foi ele quem enfrentou as Filipinas e teve que se retirar estrategicamente e disse, eu voltarei, e 2 anos depois ele voltou. Este homem disse que não dormia antes de ler um trecho na Bíblia. Mas aqui há pessoas que não dormem antes de ir para a internet. Não dormem antes de assistir a um filme, mas dormem antes sem ler a Bíblia. Queridos, que Deus nos ajude a fazer substituições e mudanças. Amém? Amém. Queria ouvir um amém bem alto e bem forte. Amém? Amém. Queridos, note. Jesus nos deu um conselho extraordinário. Examinar as Escrituras, são elas mesmas que testificam de quem? De mim. Então esse é um dos mais significativos e importantes conselhos de Cristo. Inclusive existe um livro que foi lançado, intitulado Os 300 Conselhos de Jesus. Além desse conselho tem mais 299 para você. Um dos 300 é exatamente este. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. Veja que declaração extraordinária nos é dita pelo Espírito de profecia. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos, para dar vigor às faculdades, como as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Mais ainda, se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam uma largueza de espírito, uma nobreza de caráter e firmeza de propósito que raro se vê nesses tempos. Então este livro, através da atuação vertiginosa do Espírito Santo, ele tem que fazer a diferença em tua vida, neste mundo pós-moderno, em pleno século 21. Este livro tem que fazer a diferença em tua família, em teu caráter, em teu comportamento, em tua visão de mundo, em tua perspectiva de futuro. Ele tem que fazer a diferença em teus valores morais. A Bíblia tem que ter, na realidade, exercer efeitos profundos, plenos, em tua vida. Se isso não está acontecendo, eu posso te garantir em Cristo que quem está errado não é a palavra, é você. Alguma coisa está errada com você. Porque este livro, queridos, não falha. Por favor, Bíblias abertas, veja o que nos diz. O livro de Isaías, capítulo 34, versículo 16. Por favor, Isaías 34, verso 16. O livro de Isaías é o Evangelho do Antigo Testamento. E no capítulo 34, verso 16, ele diz o seguinte, alguém pode ler para a gente? 34, verso 16. Buscai o livro e lede. E o que mais? Pode continuar, por favor. Tá. Vocês entenderam que a palavra está afirmando taxativamente a responsabilidade que Deus está assumindo com a sua palavra ao dizer que não faltará e não falhará. Porque a boca do Senhor disse e o Espírito Santo se vira nos 30 para cumprir o que o Pai afirmou. E ele não falha.
em sua onipotência, em sua onisciência, em sua onipresença, o Espírito Santo cumpre o que Deus então revelou. E diz, não faltará e não o quê? Falhará. Então buscai o livro e lede. Que seja a primeira coisa que você faça todas as manhãs, amém? Queridos, note, eu particularmente estava pensando como conheço a Cristo. Tenho me preocupado com essa questão do conhecimento de Jesus. Às vezes, como pastor, eu corro o risco de conhecer Jesus apenas pelo nome. E, queridos, a igreja não tem sentido. A Bíblia não tem sentido. O sábado não tem sentido. O cristianismo não tem sentido. O céu não tem sentido sem Jesus. A vida espiritual não tem sentido sem Jesus. Jesus é tudo que nós precisamos. E muitas vezes nós não o conhecemos. E eu fiquei imaginando como a gente conhece a Cristo. Tudo que eu conheço de Jesus, eu primeiro comecei a conhecer através da Bíblia. É através da palavra que eu conheço o Filho de Deus. Ele é a pessoa central deste livro. E deve ser a pessoa central da minha vida. Mas eu também preciso conhecer Jesus através do que mais? Da minha experiência pessoal. Eu também passo a conhecer Jesus através de sermões. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então eu passo a crer no Filho de Deus através dos sermões. É importante isso. Por isso a Bíblia nos apela em Hebreus 10, 25 para não deixarmos de nos congregarmos. Quem dera que no lugar de sermos adventistas do sétimo dia, fôssemos adventistas nos 7 dias. Que a igreja do Iguatemi estivesse com as portas abertas todas as noites. A semelhança da igreja apostólica, que em Atos 5,42 afirma-se, todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus o Cristo. Amém? Então, queridos, note, os sermões também me falam sobre Jesus e os testemunhos das pessoas que o conhecem. Mas, amados, por favor, de todos esses conhecimentos, eu tenho a impressão que eu estou precisando muito de conhecer Jesus por experiência pessoal. Isso acontece com você? Tu não achas que agora em 2014 Deus está te dando mais de 300 oportunidades para você conhecer a Jesus por experiência pessoal? Você não somente deve conhecer a Bíblia de Deus, você deve conhecer o Deus da Bíblia. George Miller foi um tremendo pastor que, sem ter nenhum tostão no bolso, decidiu construir 5 orfanatos para dar assistência a 2.000 crianças. Ele também decidiu não pedir nada a ninguém a não ser a Deus e clamar pelo cumprimento de sua promessa, pedi e dar-se-vos-á. E de forma sobrenatural, incrível, os recursos começaram a vir e gradativamente George Miller, considerado um dos homens de maior fé na história do cristianismo, ele foi construindo os orfanatos. Muitas noites ele ia dormir e não tinha nada na despensa para dar o café da manhã a 2.000 crianças. Queridos, você ter 2 crianças para dar o que comer, não ter nada na geladeira não é fácil. Agora imagine 2.000 crianças. E alguém então perguntou para George Miller se ele conseguia dormir, ou se ele tinha que tomar Lexotan ou qualquer outro tipo aí de Rivotril, ou qualquer outro tipo de remédio para dormir. Ele disse, não, todas as noites eu durmo bem. Mas como é que o senhor consegue isto? E ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele pegou a Bíblia e disse, este livro eu já o li mais de 100 vezes. Eu conheço esse livro e o autor dele. E sei que ele não falha. Ele sempre cuida como um pai. Intervenção e providência. Nesse ano de 2014, veja a intervenção e a providência de Deus em tua vida, em tua família, em teus negócios, como resultado dessa ligação vital com Deus, dessa conexão espiritual com Cristo. Amém? Que a semelhança de George Miller nós possamos dizer, eu conheço esse livro
E o autor deste livro, eu conheço por experiência pessoal, porque eu tenho visto, sabe, a sua mão em favor da minha vida. Mesmo diante das derrotas que eu tenho sofrido, dos fracassos sucessivos, mesmo diante das dúvidas e descrenças que eu tenho sido sobressaltado, mas eu creio no autor deste livro. E sei que ele me dará vitória. É só questão de tempo. Se você crê nisso, diga amém. Queridos, nos é dito o seguinte: a única defesa contra o mal é Cristo habitar aonde? Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, achamos-nos à mercê do inimigo e havemos afinal de fazer-lhe a vontade. Então não é que talvez você vá voltar a cair nos mesmos erros em 2014. Não é que talvez, é certo que você cairá sem duas coisas, quais são mesmo? Conhecimento pessoal de Cristo e comunhão constante. Note a expressão, comunhão constante. A proposta da palavra não é comunhão apenas pela manhã, mas é comunhão durante todo o dia, comunhão constante, e não comunhão apenas pela manhã. Mais do que isso, conhecimento pessoal que nós acabamos de falar para vocês. A comunhão com Deus refletir-se-á no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que estivemos com Jesus. Então, os teus colegas de classe na faculdade, os teus colegas de trabalho, os teus familiares, têm percebido que você e você estiveram com Jesus? Se eles não perceberam, você não precisa dizer que leu a Bíblia, que orou, você não precisa dizer isso para ninguém. Inclusive a proposta bíblica é que isso seja feito em secreto. Você não precisa dizer agora o que o maior impacto causa nas pessoas, o que elas ouvem você dizer, o que elas percebem em você. O que elas percebem, sim ou não? E isso, gente, tem que fluir de forma natural, espontânea, às vezes sem você perceber, sem você saber. Quando a coisa é verdadeira, quando você está assim com Jesus. E quando eu digo assim, não é por causa do Parkinson não, tá? Eu digo assim porque a relação com Cristo tem que ser dinâmica. Na vida espiritual você está crescendo ou você está caindo. A vida espiritual não é estática. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Muito bem, queridos. Então note, eis o que dá ao cristão um poder, dinamis, que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Em outras palavras, essa é a linguagem do Espírito de Profecia no livro A Ciência do Bom Viver. Mas, na minha linguagem, você não pode abrir mão desse poder. E esse poder é obtido pelos momentos de comunhão com Cristo. Momentos intencionais. Momentos em que você para passar tempo com Ele. Vocês estão entendendo isso, queridos? Isso envolve intencionalidade, decisão, esforço pessoal. Nós vamos ver isso daqui a alguns instantes. Mas, por favor, 2014, você não pode abrir mão desse poder que advém pelo conhecimento pessoal e a comunhão com Cristo. Tu não podes abrir mão disso. Porque se você abrir mão, você será destituído desse poder. Vai resvalar. Será uma pessoa frustrada, incontrolada. E cometerá erros dos quais você se arrependerá. Sim ou não? Estou certo ou errado? Então, por favor, tu não podes abrir mão desse poder. Amém? Queridos, 10 atitudes em relação à palavra de Deus. Qual é a primeira? Podem ir mais rápido, ouvir o que mais? É isso mesmo que vocês leram. Mais 5. Tem 10 atitudes que você pode tomar em relação à Bíblia. 10 atitudes. Mas eu quero destacar apenas uma atitude, que está inclusive em Isaías 34:16. Qual é a atitude? Pegar. Queridos, estou falando nesta manhã para algum crentão que só pega na Bíblia para vir para a igreja.
estou falando? Queridos, o pastor foi visitar uma pessoa para dar estudos bíblicos, e quando pegou a Bíblia dela, percebeu que dentro da Bíblia dela tinha dinheiro. Perguntou, por que a senhora guarda dinheiro aqui? Ele disse, porque ninguém pega nesse livro. Era o cofre da velhinha. Quando a família ficou sabendo, começou a pegar no livro. Mas na Bíblia de algum de vocês aqui, tem um cheque no valor de R$1 milhão. Não está assinado, é lógico, que também não tem fundo. Mas existe na Bíblia de algum de vocês aqui um cheque. Abra a sua Bíblia, procure esse cheque. Não, estou falando sério. E você não vai ganhar. Se você encontrar o cheque, você vai ganhar 3 livros. Você vai ganhar 3 livros que você pode naturalmente, um deles é sobre discipulado, cada lição desse trimestre. O outro livro é sobre Deus e o outro é o Lar Adventista. São 3 livros. Por favor, você pode procurar na sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Procure dentro da sua Bíblia. Esse cheque está na Bíblia de alguém. Está lá por favor, por gentileza. Vem cá rapidinho. Nós temos que nos alegrar com os que ganham. Tem um cheque aqui. Eu fiquei em dúvida se você ia descontar. Deixei em branco. Deus te abençoe. Queridos, existe na realidade, dentro da Bíblia, mais do que um cheque. Existe dentro da Bíblia a sabedoria, a salvação e a santidade em Jesus Cristo. Isso não tem dinheiro que pague. Vocês concordam com isso? Existe dentro da Bíblia vida em Cristo. Deus seja louvado. Então, por favor, aprenda a pegar a Bíblia. E nós temos alguns conselhos. Está com a Bíblia em suas mãos. Tenha uma Bíblia em seu carro. Leve a Bíblia para a faculdade. Leve a Bíblia para a empresa onde você trabalha. Veja o que nos é dito aqui. Em 1880, nós tivemos a seguinte orientação profética. Vamos ler juntos? Várias vezes, não apenas pela manhã, cada dia, preciosos e áureos momentos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras. Nem que seja para guardar na memória um só texto ou um só verso, a fim de que haja vida espiritual na alma. Isso aqui está claro, queridos? Vida espiritual na alma é a vida de Jesus no meu corpo. Como fala o livro de 1 Coríntios. A vida de Jesus no meu corpo, na minha carne. Vida espiritual na alma. Isso acontece quando o quê? Me respondam. Várias vezes, cada dia, eu tenho momentos de oração e meditação na palavra. Isso foi dito em 1880. Há quantos anos atrás? Há quase 135 anos atrás. E como igreja estamos praticando isso. Mais ainda, ao trabalhar, tende convosco uma Bíblia de bolso e aproveitai toda oportunidade para entesourar na memória suas preciosas promessas. Isso foi dito em 1905, esta mensagem. Podemos tomar a decisão de pegar na palavra de Deus, de ter a Bíblia em nossas mãos, não apenas quando a gente vem à igreja. Podemos ter esse livro na cabeceira da nossa cama, podemos carregar este livro conosco, no carro, levá-lo para o trabalho, e não ter vergonha de abrir e meditar em um verso. Você teria coragem de colocar sobre a sua mesa de trabalho a Bíblia, e de vez em quando abrir e meditar em um verso? Essa é a proposta de comunhão. Comunhão constante. Conhecimento pessoal de Cristo. Essa é a proposta. Não, sabe, discípulos vêm de disciplina. Eu não tenho como ser um discípulo de Cristo sem ter disciplinas espirituais. Vocês concordam com isso? Queridos, a menos que nos unamos
mente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Não conseguiremos. O pastor não conseguirá se ele não estiver conectado com Deus, numa ligação vital com Deus. Você que já tem 50 anos de fé, você que nasceu na igreja, você que é uma pessoa sincera, religiosa, dedicada, você que é um jovem todo de Deus, saiba que sem essa ligação vital com Deus, mais cedo ou mais tarde você vai cair em pecado e a queda vai ser grande. Mais ainda, veja o que nos é dito, podemos deixar muitos hábitos maus, deixamos ou não deixamos? Fumar, beber, falar da vida dos outros, e etc. Muitos hábitos maus. Podemos, por tempo, separar-nos de Satanás, e nos separamos mesmos. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, não apenas pela manhã, mas continuamente, durante o dia, momento a momento, seremos vencidos. E quando nós somos vencidos pelo inimigo, como nós somos humilhados, como ele nos induz a fazer coisas que nós jamais imaginaríamos que faríamos, que lá no íntimo nós não gostaríamos de fazer e ainda assim fazemos, tomamos a decisão de não fazer e voltamos a fazer, porque somos vencidos pelo inimigo. E ele nos induz a coisas cujas consequências são tremendas. Ele te induz ao pecado que produz prazer e depois ele te manda a conta, e a conta é altíssima. 2014 tem que ser o ano da virada na minha vida espiritual. Sim ou não? Tem que ser o ano da virada na minha vida espiritual. Por essa conexão, essa ligação vital com Deus. Se é vital, é uma questão de vida. Amém? Queridos, não é simples. Carecemos de viver uma vida dupla. Vida de quê? De pensamento e de que mais? E de ação. Pensamento faz parte da minha espiritualidade. De silenciosa prece e infatigável trabalho. Reproduz na sua mente a palavra oração. Reproduz a palavra oração. Dentro dela tem outra palavra, qual é? Ação. Aqui está o binômio da vitória. Oração e ação. Gandhi disse, a oração bem compreendida e aplicada é o maior instrumento de ação. Você ora e entra em ação. E aqui ela fala sobre a questão dos pensamentos, da ação e silenciosa prece e fatigável trabalho. Oração e esforço. Esforço e oração serão a ocupação de vossa vida. Vê o cara escalando, no caso aí, a montanha. Demanda ou não demanda esforço? Então, por favor, eu nunca fiz isso nessa igreja, mas eu vou fazer agora. Repete comigo, por gentileza. Crescimento espiritual é uma atitude intencional que envolve um esforço pessoal, diário. Crescimento espiritual é isso, queridos. É uma atitude intencional que envolve um esforço pessoal diário. Eu não cresço espiritualmente sem querer, sem me esforçar, sem focar em Jesus. Por isso, então, Paulo afirma em Hebreus 12, versículos 1 e 2, mas no verso 2 ele diz assim, olhai firmemente para Jesus. E aí tudo o que nós precisamos. Consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disto vossa primeira o quê? Tarefa. Seja a vossa oração, vamos fazer juntos? Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Toda a minha vida se faça em ti. Queridos, eu concluo com esta oração. E quero fazer a você esse apelo. Nós temos uma igreja linda, uma igreja amorosa, fascinada por Jesus. Nós não podemos brincar de religião. Nós temos que viver este evangelho intensamente. Viver o evangelho é viver Jesus. Amá-lo de verdade. Priorizá-lo em nossa vida. Quando nós amamos alguém, passamos a ter uma consideração muito grande pelas coisas que lhe pertencem.
como a igreja, o sábado e etc., a Bíblia. Mas nós fazemos tudo, mais do que considerar as coisas que pertencem a essa pessoa, nós fazemos tudo para estar sempre com essa pessoa, porque ela não sai da nossa cabeça. Você não ama com o coração, esse órgão mais ou menos do tamanho da sua mão, com mais ou menos esse formato, pendendo para o lado esquerdo. Você não ama com o coração. Coração é um órgão extraordinário, mas ele não produz amor. Você ama com a mente. E se for falar no cérebro, através do hipotálamo. Quando nós amamos, a pessoa amada não sai da nossa mente. Mas às vezes acontece de nós amarmos e com o tempo as coisas vão acontecendo e a relação vai se deteriorando. Será que eu estou falando para alguém cujo relacionamento com Cristo está se deteriorando? Porque perdeu o primeiro amor. Entrou nesse ano de 2014 sem muitas perspectivas na sua vida espiritual? Por favor, eu posso te afirmar à luz da Bíblia, não precisa ser assim. 2014 pode ser o ano da guinada em seu relacionamento com Cristo, em seu amor por Ele. Pode haver renovação em sua vida. Você não pode desistir, você tem que prosseguir. E eu quero fazer um apelo para que você prossiga em conhecer a Cristo, amar a Cristo, estar com Cristo. Nós vamos ouvir agora uma música que fala sobre essa importância de você prosseguir. Prosseguir no conhecimento de Deus, mesmo diante das montanhas, das dificuldades, mas priorizar a sua espiritualidade, passar tempo com Deus. Eu vou pedir então para nós ouvirmos esta música. Depois da música você fará oração. Eu já estarei à porta para me despedir de você. Mas o meu apelo no primeiro sermão deste ano de 2014 é que tenhamos uma igreja bíblica, de pessoas que amam a Bíblia porque ela revela Jesus. Que Deus abençoe. O sonho que você sonhou ficou no coração. Foi Deus quem colocou. Ele quer muito te ajudar. E se você quiser, a força vai lhe dar. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo, afinal tudo é possível, pois esse Deus de amor move as montanhas se preciso for. Se for difícil caminhar, você pode pensar que não vai conseguir, mas Ele vai estar ali a cada passo seu, tomando a sua mão. Então prossiga pelo seu ideal e
vá lutando para alcançá-lo, afinal tudo é possível, pois nosso Deus de amor move as montanhas se preciso for. Prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo, afinal tudo é possível, pois nosso Deus de amor move as montanhas se preciso for, move as montanhas se preciso for, move as montanhas se preciso Não deixe que nenhuma montanha atrapalhe esse desejo de comunhão com Deus. 2014 seja um ano diferente na nossa vida. Saiamos em paz, vamos cantar?